Bom dia, seguimores, como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais um Em Missão Livecast, para honra e glória do Senhor. Eu creio que o Senhor hoje vai falar em nossos corações, Ele vai nos direcionar, nos trazer esperança, nos alinhar. E eu gostaria que você falasse se o som está ruim, se vocês estão me ouvindo, porque alguém deve estar fazendo reforma aqui e eu não sei se está saindo o barulho da furadeira aí para vocês, porque para mim aqui tá bem alto. Aí depois vocês vão me avisando aqui se tem alguém aí ouvindo o barulho da furadeira, que eu fecho aqui a porta. E hoje eu vou estar com a minha convidada especial, a minha mãe. Estou muito feliz por ela ter aceito esse desafio, que é a primeira live da vida dela, e eu creio que o Senhor ele vai trabalhando em nós, né? E a gente nunca tá vazio, a gente nunca não tem nada igual a gente pensa, a gente sempre tem algo da parte do Senhor para ajudar outras vidas, para alcançar outras vidas. E o Senhor ele trabalha em nós de dentro para fora. E quando o Senhor ele escava a nossa alma, quando o Senhor ele vem de encontro a nós, algo novo vai surgir, algo novo vai ser curado, transformado, lapidado, refinado, e assim a gente vai prosseguir com ele, e através dele nós vamos alcançar pessoas. Então, eu estou muito feliz pelo dia de hoje, muito feliz que a minha mãe aceitou esse convite. Eu falei para o Senhor que não é quantidade, é qualidade, não é multidões, mas se Ele quiser uma alma ser alcançada, é uma alma ser alcançada. Tem gente que eu já ouvi falar que para que fazer live se só tem 10 pessoas na live? E eu falei assim, eu não faço por causa das pessoas que vão estar, eu faço das pessoas que Deus vai direcionar. Então, eu sei semear no pouco e nós vamos aprender a semear no muito também. E é assim que o Senhor faz. Ninguém começa grande, ninguém começa no alto. Todo mundo tem que semear enquanto pode. E o tempo da colheita virá. É somente você obedecer e estar firmado na rocha, que é inabalável, que pode vir a chuva, pode vir a tempestade, mas você sempre estará alicerçado naquele que te chamou, naquele que te ordenou, naquele que é teu pai, naquele que te chama de filha, e isso nos basta. É estar em paz. E Ele é a verdadeira paz. É através dele que vem a paz em nós. Porque se nós não tivéssemos o Senhor em nossas vidas, aonde nós encontraríamos paz? Aonde nós viveríamos a paz? Porque o Senhor, às vezes as pessoas falam, eu preciso de paz. E aí eu te falo, quem é a sua paz? Aonde você encontra a sua paz? Porque eu só encontro paz nos braços do Senhor. Eu só encontro paz quando eu sei que a presença dele é tudo que eu tenho. Quando eu sei que ele é tudo que eu tenho. Eu não encontro em coisas. Coisas não me preenchem. Lugares não me preenchem. E sim o Senhor me preenche. E hoje eu creio que o Senhor vai nos direcionar no tempo dele, nos ensinando muito sobre a graça dele, sobre o tempo dele. E eu vou já chamar minha mãe para a gente iniciar. Vamos ver aqui. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui. Patrícia, amiga. A Lisiane, a Patrícia, a Márcia, sejam bem-vindas. Eu vou esperar minha mãe entrar aqui agora.
E eu também. Oi, mãe, a paz. Olá, a paz. Seja bem-vinda. Que o Senhor, Eu não tô te, te eu não abençoe. tô, Tá me eu ouvindo? não tô te ouvindo, mas tô te vendo. Então é o seu celular, mas deixa assim que tá tudo ok aqui pra gente. Não Vocês mexe em estão me nada. vendo? Tá tudo ok, tá linda. Que o Senhor abençoe você. Muito obrigada por Amém. você ter aceito estar aqui comigo hoje. É um dia muito feliz para mim, porque amanhã é meu aniversário. E eu amo fazer aniversário, para quem não sabe, eu amo fazer aniversário. E o meu esposo perguntou para mim o que eu queria. E eu falei assim: eu não quero nada, eu só quero me lançar aos pés do Senhor. E hoje à noite, às 10 da noite, eu vou para o Vale da Bênção. Deixei um convite aqui nos meus stories para quem é de São Paulo e você que gosta de orar. Eu vou estar no Vale da Bênção. Eu convidei ontem, só um testemunho rápido. Ontem eu convidei um moço. O meu sonho sempre foi ver um saxofonista tocando ao vivo no meu casamento. E eu não consegui realizar esse sonho. E aí, algumas semanas atrás, eu estava na consagração, na terça-feira, na casa do Danilo Passos. E na hora que eu vi aquele saxofonista ali para mim, foi um dia que foi um presente de Deus para mim. E ali eu conversei com esse moço e ele me passou o telefone dele. E ontem de manhã eu falei assim: ai, será que se eu chamar esse moço ele iria? Ele nem me conhece, ele nem. Aí eu falei para o Senhor, eu falei assim: se for da tua vontade, Senhor, deixa esse homem me abençoar com esse prazer de ter ele tocando lá. E aí eu mandei mensagem para ele e ele aceitou. Então hoje ele vai estar lá na nossa oração, vai ser um momento de adoração, oração e agradecimento. E você que pode, estão todos convidados. Vamos começar a live? É ruim sem ver, né? A Patrícia sofre também por causa disso. O Instagram dela dá muito bug assim também. Mas É, é a própria atualização do, do do Instagram. Instagram ou do seu celular mesmo. Mas, gente, você que puder, encaminhe essa live para mais pessoas. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. E hoje, ontem eu estava refletindo e eu falei assim: Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? O que eu vou trazer? Porque eu quero falar sobre o tempo, eu quero falar sobre o que o Senhor está fazendo nessas estações, como que o Senhor vai me direcionar. E há muito tempo atrás eu escrevi algo, guardei, e aí em cima de uma ministração eu coloquei o que eu tinha escrito, e aí o Senhor falou para mim assim: pelo que você é movida? Você é movida pelo quê? A quem você se sujeita? Em que tempo você se sujeita? Você é movida pelas coisas terrenas? Pelas coisas que você tem? Pelas coisas que você conquista? Pelo seu próprio trabalho? Ou você é movida pelas coisas espirituais? Pelaquilo que Deus te direciona? Pelaquilo que Deus te fala? Porque às vezes nós não respeitamos o tempo do Senhor. A gente só respeita o tempo de Deus quando a gente é movido pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu fui lá em Eclesiastes 3, que diz sobre tempo para tudo. E diz assim, Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria,
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, amados, há um tempo certo para todas as coisas. Esse é um poema que é citado na Bíblia. E ele é usado em muitas ocasiões para marcar mudanças da nossa vida. Porque tudo há um tempo determinado. Tudo tem o seu tempo. E as coisas acontecem não da maneira que a gente quer, mas tudo da maneira que Deus quer. Às vezes a gente acha que a gente é que se colocou em certas situações, que é por causa de alguma coisa que a gente está fazendo que a gente está em certa situação. Mas aí eu te deixo uma pergunta: será que não é Deus que nos coloca em todos os tempos, em todas as estações? Quando Ele quer e a hora que Ele quer, a hora que Ele nos prepara, e se a gente não ficar preparado, Ele volta naquela estação novamente e fala, ó, fica mais um pouquinho aí, porque ainda não chegou o tempo. Às vezes está no tempo de derrubar e não no tempo de construir. Às vezes está no tempo de matar e não de construir. Às vezes está no tempo de perder e não no tempo de guardar. Então, a gente precisa ter convicção de que tudo está no tempo de Deus. Às vezes, a gente está se sentindo incapaz e vulnerável àquele tempo ruim, àquela estação ruim que nós estamos vivendo. Mas, mesmo na nossa incapacidade, o Senhor está nos capacitando para ouvir a voz dele, para ver aquilo que ele tem para fazer na nossa vida e através das nossas vidas. Aqui, como eu disse para você, o tempo pode passar em diversas fases, mas o tempo certo é o tempo do Senhor. O único tempo que vai determinar a minha e a sua vida é o tempo do Senhor. E a gente precisa ver que Deus, Ele quer nos mostrar a liberdade em todos esses tempos que Ele coloca aqui. Ah, Tamires, que liberdade é essa? A liberdade de poder estar na presença dEle, mesmo em tempos ruins, pois a gente não deve se alegrar somente em tempo bom. Não, o tempo ruim, ele sempre vai nos ensinar alguma coisa. O tempo ruim, ele serve para nos posicionar e não nos paralisar. Você que às vezes sofreu rejeição na sua vida, você que às vezes sofreu abortos, você que às vezes sofreu traumas de infância, você é paralisada pelo teu passado e o Senhor não quer ver você paralisada, o Senhor quer ver você fluir, porque você é filha. E filha tem um lugar específico no céu. Filha tem um lugar de escolhida e Ele te escolheu para algo. E isso está determinado, porque todo tempo tem um propósito debaixo do céu. Então, acolha isso nesta manhã. Saiba que o tempo às vezes não está favorável. Que você está aí, o mar está revolto, mas a sua casa está findada. Aonde? Na rocha. E quem é a rocha? É Ele, é o seu Pai, é aquele que te chama de filha amada. E como nós vamos discernir o tempo e o modo? Não é com as riquezas, não é com o dinheiro, não é com tudo que nós temos, mas é tudo que nós somos através da sabedoria que vem de Deus. Então, saiba que a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria da voz certa, é a voz que nós estamos escutando. E para sermos direcionadas pelo tempo de Deus, nós precisamos mergulhar nessa palavra. Nós precisamos buscar a revelação de Deus na palavra. Nós precisamos buscar a revelação de Deus Pai em nossas vidas.
Nós precisamos estar em todo o tempo conectadas ao Senhor, conectadas ao propósito que Ele tem para mim e para a tua vida, não deixando nada nos paralisar, não deixando nada paralisar o propósito que você tem aqui na Terra. Não perca isso de vista, não perca a presença, não se afaste da presença de Deus por causa do tempo que você está vivendo. Entenda que esse tempo é para você passar nesse propósito, nesse processo, e que você precisa alcançar um propósito. Você tem um alvo. E qual é o teu alvo? São pessoas? São coisas? São bens? Não, o teu propósito é a cruz. O teu propósito é chegar à salvação e estar lá na cruz. É lá o teu lugar. Você vai precisar passar por este lugar. Você vai precisar sair do raso e mergulhar para o profundo. Você vai precisar sair do raso e querer verdadeiramente ter sede e fome daquele que é o único que pode saciar a sua sede e fome. E se você não tiver essa sede, você está tendo a oportunidade hoje de buscar essa sede e essa fome. E eu tenho certeza que no lugar secreto você vai encontrar. Não queira viver por tempos de outras pessoas. Por tempos de profecias que são reveladas a você. Entenda, tem profetas na terra? Tem muitos usados por Deus, muitos homens usados. Mas nós não podemos ser direcionados o tempo inteiro por profecia sem conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos querer conhecer a palavra de Deus, porque aqui tem a pura profecia para a nossa vida. Aqui é a profecia. Aqui tem direção, aqui tem pão, aqui tem leite, aqui tem vinho. Não se esqueça que Deus não vai habitar em odres velhos. Não. Ele quer derramar vinho novo em odre novo. Então você precisa deixar o velho, tirar a sua cabeça, a sua imaginação, o seu sofrer, o que te paralisou do teu passado e prosseguir com Deus. E prosseguir com o que Ele tem para você. Você precisa querer ser sábia. E sabe como você vai ser sábia? Fechando os seus lábios. Fechando os seus lábios para murmurar que você está no tempo errado, fechando seus lábios quando você fala que você não sabe, que você não é capaz, que você não tem, que você isso, se eu, se meu, se isso, se eu tivesse, se eu conseguisse. Não! O tempo é hoje. O tempo é agora. Lembra que as coisas velhas já ficaram para trás e o Senhor está te chamando para viver um novo tempo. E esse tempo, seja ele de destruir ou construir, seja ele de falar ou de calar, seja ele de rasgar ou de costurar, você precisa ter a paz e a convicção de que o Senhor está dentro desse tempo na sua vida, que é Ele quem está te guiando. Então, eu falo aqui para você, em Tiago 3:13 diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Ou seja, para ser inteiro, para estar no tempo certo de Deus, você precisa andar na verdade. Porque nós não devemos abrir mão da verdade. A verdade é quem faz o nosso coração estar puro, limpo e verdadeiro. E é o nosso coração reto, puro que o Senhor vê. Porque podem todos querendo nos destruir, mas o que pertence a Cristo, o que Ele vê, é o nosso coração. E andar na verdade é um princípio da sabedoria do alto. Andar na verdade dói. Dói por muitas das vezes. Andar na verdade vai tirar pessoas do teu lado, vai tirar coisas de você. Você vai ter que renunciar muitas coisas, e renunciar dói. Renunciar sangra. Renunciar traz choro, traz dor. Mas tudo que está debaixo do tempo do Senhor é verdadeiro.
E nós precisamos andar nessa verdade. Nós precisamos entender o tempo e o modo de Deus agir nas nossas vidas. Nós precisamos olhar as coisas boas que estão na nossa cara, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, no nosso marido. Como fala? Não é? E apreciar isso, apreciar porque é a bondade de Deus nesse tempo, é a bondade de Deus querendo ensinar você a algo. Então, quando o tempo é de Deus, as coisas acontecem. As coisas não é por nós, e sim por Ele. Em Tiago 3, 15 e 16 diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, muitas pessoas estão se perdendo devido à avareza do seu coração, devido à soberba, devido ao orgulho. E o Senhor, se você estiver nesse tempo, o Senhor quer te tratar nesse tempo. Porque não tem reino dividido. O reino é reino. O reino é só um. Não existe divisão. Não existe crentinho e crentão. Não existe queridinho e queridão. Não existe. Existem pessoas posicionadas, pessoas verdadeiras e pessoas inteiras na presença do Senhor. Então eu te convido a pedir discernimento para que o Senhor te mostre qual é o tempo que você está vivendo. Quais são as pessoas que você precisa talvez deixar, ou quais são as pessoas que você precisa conversar e se alinhar. Não se esqueça que o reino de Deus não tem ponta solta. Não tem ponta solta. Se você tem ponta solta com alguém, é hora de você vir, se voltar, pedir perdão, fazer o que for necessário para se redimir, para permanecer na rota que o Senhor te colocou, no tempo que o Senhor te colocou. Pois se você deixar a ponta solta, sem você se corrigir, obedecer e se posicionar, o Senhor vai fazer você voltar. E a volta talvez pode ser muito mais dolorosa, muito mais dolorida. Então, não se esqueça que onde há inveja, rivalidade, ali vai habitar confusões, intrigas, fofocas, diz que me disse. E se você é um verdadeiro filho, uma verdadeira filha, você não vai deixar pontas soltas. Você vai lá e você vai consertar. Você vai lá, vai pedir para o Senhor te conduzir. E eu tenho certeza que o Senhor vai te conduzir para o que é certo, para falar o que é certo. Se for para pedir perdão, mesmo você não tendo errado, fale que você perdoa. Fale, perdão, me perdoa. Não tenha vergonha. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a pessoa que nos feriu, ela pode não vir nos pedir perdão. Mas se você for pedir perdão para ela por algo, é que você reconheceu o verdadeiro evangelho. É que você reconheceu que o cristão, ele dá sim a outra face. E isso não é vergonha. Isso é querer que o Senhor trabalhe em você, no seu orgulho. Você reconhecer que você não é nada e nem ninguém. Que você é impuro, que você é pior do que qualquer pessoa. Mas que você está ali, ó, pronta para se redimir para o Senhor. Pronta para ter a graça do Senhor, a graça salvadora do Senhor na sua vida. Então, a sabedoria do mundo, ela sempre vai produzir a avareza e a insatisfação. Mas a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, vai fazer você ser satisfeito e vai fazer você ser um verdadeiro cristão, uma pessoa disposta a viver o verdadeiro evangelho. Então, quanto mais você for pela força do seu braço, menos você vai ver do céu. Menos você vai ver de Deus. Menos você vai entender o tempo de Deus e ouvir a voz de Deus. Mas quando Deus trabalha com você, você pode ter certeza que você vai crescer. E você vai crescer. E ali você vai tirando toda a frustração. E ali você vai começando a ver frutos. E ali você vai começando a mover, a sentir o mover do Espírito Santo de Deus sobre você. E assim através de você. Então,
Aqui eu convido vocês que se nós quisermos andar no tempo de Deus, nós devemos aprender a ser puras, a ser inteiros, a ser de verdade, a priorizar o nosso caráter, a ser movida pelo Espírito Santo de Deus. E a sabedoria de Deus, ela é pacífica e moderada. O Senhor tem grandes coisas para fazer nesta live. O Senhor tem grandes coisas para falar para nós nesta manhã. Então, a pessoa sábia, a mulher sábia, o homem sábio, ele tem equilíbrio e deixa ser tratado pelo Espírito Santo. Em todo o tempo ele vai deixar ser tratado. A todo tempo Deus quer nos tratar e nós precisamos ser pessoas tratáveis, pessoas ensináveis, pessoas moldáveis, pessoas ao qual quer passar pelo fogo ardente para ser refinada e dali sair o ouro, ali sair o ouro de Ofir através de você, através da sua boca. Seja cheia nesta manhã, seja cheia da misericórdia e dos bons frutos que vêm do Espírito Santo. Existem maus frutos que são causados pela nossa imparcialidade ou pelo nosso passado, mas o Senhor hoje, Ele quer derramar um novo tempo na nossa vida. Ele quer que nós reconheçamos o tempo que Ele nos colocou. A nova estação está por vir e nós precisamos estar ali, disponíveis ao Espírito Santo. Então, para estarmos na presença, precisamos entender o tempo de Deus em nossas vidas. E assim, eu convido você agora a ouvir a minha mãe, a ouvir o que Deus tem para nos falar nesta manhã também, prosseguindo aí a palavra que eu já iniciei, e abrace isso. Pode falar, mãe. Bom, a paz do Senhor a todos, um bom dia, seja um dia abençoado por Deus. É a minha primeira vez, assim, numa live para falar de Deus, né, da palavra. Tô nervosa, mas eu creio que Deus está presente e que o Espírito Santo vai conduzir. Amém. Amém. Obrigada pela oportunidade. Estão sendo dias difíceis, né? Antes de ontem eu perdi o meu sogro, pai do meu esposo. Nós fomos para lá, mas louvado seja o nome do Senhor que ele descansou. Deus deu descanso a ele, que ele estava sofrendo muito. E então a gente vem de situações em situações, mas Deus vai dando graça, né? Vai fortalecendo, vai nos direcionando a seguir. E sempre agradecendo, né? Tendo a gratidão no coração para que consigamos dar continuidade em tudo, né? Mas amém. Então, a palavra que ontem eu cheguei de viagem à noite e sentei para orar, pedi para Deus que me mostrasse uma palavra, me desse uma direção, né? E a palavra que veio de encontro ao meu coração está em Tito 2, do 11 ao 15, né? Essa palavra, ela fala que o título dela é A Graça da Salvação há de manifestar-se a todos. E Tito deve falar dela, né? Aí eu vou ler, depois eu vou fazer um resumo do que eu entendi, né? Eu acho que é assim que a gente vai aprendendo da palavra, né? E nos fortalecendo nela também. Então, no 11, então é Tito 2, do 11 ao 15. O 11 porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Essa passagem, né, me faz pensar assim, né, que é Deus nos educando, né, Deus nos ensinando através das suas escrituras. Como Deus é amoroso, né, como Deus é cuidadoso, zeloso, que a cada instante, em cada verso, em cada versículo, em cada linha, né, da Bíblia, da palavra, ele nos ensina e nos cuida, né? E através dessa palavra eu tirei várias, assim, eu fiz um resumo, né? E a primeira coisa que me veio foi que Deus, ele exige de nós a percepção, né? Que é quando o apóstolo Paulo escreveu que a graça de Deus, ela se manifesta para todos nós, né? Que ainda que muitos escolham estar no caminho do pecado, ou da morte, ou do mundo, né? Que é o pecado, que rejeitam a verdade e as evidências das ações e da presença de Deus, a mão dele está sempre estendida para quem quer que seja, né? É que a gente precisa ter essa percepção. Então, se a gente não tiver, a gente não vai conseguir ver essa graça sendo derramada a todo instante, a todo dia, né, nas nossas vidas. Que a graça de Deus, ela exige de nós a rendição. Uau. O texto fala de renúncia ao pecado. O evangelho só torna vitorioso aquele que se render plenamente aos pés de Jesus. A nossa vitória começa com a nossa rendição, com a nossa renúncia, de quando vencemos em nós tudo que não vem de Deus. Sim. Só seremos libertos quando estivermos convencidos que somente Deus pode lutar por nós. Pedro fez isso, quando disse que somente Cristo tinha a palavra da vida eterna, né? A mulher do fluxo de sangue fez isso, quando ela se rastejou para tocar nas vestes de Jesus. Tomé, quando caiu prostrado, reconhecendo Cristo como Deus e Rei, né? Então eu acho que a gente precisa se render aos pés do Senhor, né? Deixar o orgulho de lado, o eu de lado, né? E se render. E essa palavra também me fez enxergar assim, que a graça de Deus, ela exige de nós a paciência e a esperança. Sermos pacientes e esperançosos é um grande desafio num mundo ao qual hoje são todos tão ansiosos e tão desesperados, né? O mundo está ansioso e desesperado. Então a gente precisa ter paciência e ter esperança. Que, assim, em Romanos 8,18, Paulo escreveu que tenho por certo para mim, que as aflições do presente não se compararão com a glória que há de vir. Ao contrário do mundo, ao contrário do mundo, nós aprendemos a viver baseados nas promessas que Cristo nos fez. Então, o mundo, ele vive de promessa mundana, né? Ele vive daquela que, olha, fulano me prometeu isso, ciclano me prometeu aquilo, eu tinha uma promessa de um rapaz, ou de um emprego, ou de uma porta aberta, e acabou, que não deu certo, né? Mas a promessa que é sempre
cumprida, independente de nós vivermos ela ou de nós não vivermos, mas a nossa geração, o nosso, as nossas descendências viverem, ela é verdadeira, né? Porque Deus promete e o que Ele promete, Ele cumpre. Então, nós cristãos, a gente vive nessa linha, vamos dizer assim, né? Nesse parâmetro de que a gente crê nas promessas que o Senhor tem para nós. E assim, mais uma coisa que eu tirei dali é que a graça de Deus exige que nós falamos dela. Deus exige que a gente fale dessa graça, que a gente recebe, que a gente, né, tem imerecidamente, né? Paulo deu essa ordem a Tito, fale dessas coisas, né? Para que as pessoas entendam que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso, que Deus é cuidadoso, que Deus é zeloso, né? E que a sua graça é infinita, mesmo que a gente não mereça, né? Pedro e João disseram às autoridades que exigiam que eles não falassem disso, né? Que eles não falassem de Cristo. Que eles tinham visto e vivido a graça. Jesus deu a ordem para que nós falássemos para toda a terra. O cego foi curado. E ele falou dessa graça. Ele foi um exemplo dessa graça para nós. E aí que a nossa responsabilidade e posicionamento surge para que não nos calemos e falemos sempre, não sei se essa é a palavra correta, colocação, mas que a gente fale sempre da graça, né? Que a gente não se cale. E a mensagem que é poderosa não é nossa, ela é de Deus. E da mesma forma que quem nos ouve estará dando atenção a Ele. E por Ele e para Ele é que a graça se manifesta, né? E a conclusão que eu tirei de tudo isso, né, foi uma palavra que eu já tinha ouvido uma vez e eu não tinha discernido dessa maneira, né? E lendo ontem, e meditando, né, e procurando tudo, estudando, né, porque eu estou cada dia mais me aperfeiçoando, né, para que eu consiga entender, né, cada vez mais a palavra, né, que sejamos sempre com os olhos e o coração aberto, porque a graça de Deus está sempre presente. A graça nos dá paciência, nos dá esperança, até que alcancemos tudo em sua plenitude. Falemos da graça e do amor de Jesus Cristo sempre. E sejamos sempre gratos, pois a graça de Deus nos mostra o seu cuidado e o seu amor por nós. Né? Então, eu acho que eu resumi assim, tive essa conclusão. Então, que nós tenhamos a percepção da graça, que nós nos rendamos a essa graça, e que nós tenhamos paciência e esperança, porque tudo que Ele promete, Ele cumpre, né? E no tempo certo, a gente vai viver, né, tudo que Deus tem para nós. E que a gente fale sempre, 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 assim, de todos os detalhes, de cada detalhe, né, que acontece na nossa vida, porque tudo é com permissão dele, né, pela vontade dele, né, e sempre ser gratos, né. Eu acho que a gratidão, ela move toda a nossa vida, né, que a partir do momento que a gente é grato por uma pessoa que a gente conheceu, que passou pela nossa vida, que nos ensinou, tanto para o bem quanto para o mal, que fez coisas boas ou coisas ruins aos nossos olhos, né, a gente tire o aprendizado de tudo, né, e que a gente sempre fale dessa graça, com amor,
porque ele é o amor, né? Ele é o cuidado, ele é o zelo. Então, foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu espero que ele ministre no coração de vocês hoje, né, para que sejamos gratos, né, para que tenhamos a percepção de enxergar toda essa bondade, todo esse amor, todo esse cuidado, né? E que no dia de hoje a gente comece a enxergar diferente cada detalhe da nossa vida. Seja ele triste, seja ele alegre, seja ele para rir, para chorar, para ficar bravo, mas tudo tem um motivo, né? Tem um propósito para que tenhamos essa percepção. Amém? Amém. Amém. E o meu testemunho, assim, né, no dia de hoje, eu lembrei, assim, da minha adolescência, lembrei de quando eu engravidei das minhas filhas, eu tinha 16 anos, não era um relacionamento firmado, né, um compromisso mesmo, assim, aconteceu, né, e eu não tinha, assim, não era aquela pessoa de você falar assim, ah, ele é meu namorado, alguma coisa nesse sentido. E aí eu engravidei, né, e eu tinha 16 anos ali. Para mim foi um choque, foi um susto muito grande, eu não tinha uma afinidade com a minha mãe, para poder chegar nela e falar, olha, eu tô gostando de uma pessoa, ou olha, tem um menino bonito ali, né? E meu pai, eu sempre tive um pouco mais de afinidade, mas não ao ponto de chegar e falar também. Então eu conheci o pai das minhas filhas, nós saíamos, ficávamos, né? Como dizem, e aí aconteceu e eu engravidei. Aí foi um processo bem turbulento, né? Desde da descoberta até o nascimento. Mas foi um aprendizado também, porque eu deixei de ser adolescente, deixei de ser filha para ser mãe, né? Mas desde esse dia, desde o dia que eu vi elas nos meus braços, né? Eu me posicionei como mãe. Eu não abandonei, eu não deixei, né? Assim, ah, minha mãe vai fazer, a avó, né, no caso. Minha mãe vai fazer, minha mãe fica, minha mãe. Eu me anulei para muitas coisas, né? Parei de estudar, né? Parei de passear, de sair, de curtir, né? Como dizem, para ficar com elas, para cuidar delas, né? Do meu jeito, eu amei, né? Do meu jeito eu cuidei, às vezes como duas bonequinhas, às vezes como duas pessoas mesmo, né? E foi um processo bem assim, novo, dolorido, né? Mas sempre tive, graças a Deus, os meus pais do meu lado, minha mãe, meu pai, né? Meu pai foi um pai para minhas filhas também, minha mãe também, né? Sou muito grata a eles por estarem sempre junto de mim, até hoje, né? Hoje eu vou fazer 51 anos domingo, elas 34, até hoje da maneira que eles podem, claro, mas estão com a gente, né? Tive decepções, foi um processo bem dolorido, porque no começo o pai delas não aceitava, né? Elas até questionou se era mesmo dele, mas Deus é fiel e justo, né? Ele e comprovou que era dele mesmo. E tivemos o processo
Aí ficamos juntos, né, na verdade, 2 anos, né, até elas terem 7 anos de idade, 6 anos para 7, a gente ficou junto, mas assim, muito conturbado, ele nunca foi um pai presente, nunca foi um pai amoroso, né, nunca deu atenção, nunca foi um marido, né, na verdade. Nós casamos, né, perante o homem e perante a Deus. Mas ele nunca foi uma pessoa, né, ele nunca assumiu esse lado, né, e sempre com a individualidade, né, dele, mas a gente foi, eu fui tentando por achar que amava, né, até então a gente acha, né, adolescente, e aí você quer, tipo, contornar um erro, não que elas sejam, não que elas foram, elas não são, mas na idade que eu estava, né, casando para não ficar, né, e tinha aquela dos pais, o que que vão pensar, o que que vão achar da minha filha, né, então vamos corrigir isso, vamos casar ela e tudo mais. Casamos, ok, daí morei com a minha mãe e meu pai 2 anos, depois fomos para uma casa alugada, depois construímos uma casa num terreno que era do meu pai, né, tivemos vivemos ali, mas sempre assim, com a individualidade, não saíamos, não passeávamos, não tínhamos um lazer, não tínhamos uma comunhão, né, era sempre da casa onde morávamos para minha mãe, da minha mãe para a mãe dele e só, né, minhas filhas não conheceram a praia, não conheceram um shopping, não comiam uma pizza, nós não tínhamos essas regalias, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, com o tempo o casamento foi apertando, foi, né? E acabamos nos separando, né? Foi uma separação dolorosa, uma separação que envolveu polícia, meu pai machucou a mão, a minha tia também se machucou numa discussão, enfim, foi um processo bem, assim, meio que traumático, né, até para as meninas também, por conta de já não terem a atenção necessária, mas dele, né, mas dos outros elas tinham e têm até hoje, acho que um amor, assim, bem forte, né, e aí nos separamos, daí eu acabei conhecendo o meu esposo hoje, que é hoje o Beto, né, o Alberto. Desde o primeiro dia que ele fala, hoje a gente conversa às vezes um pouco dessas coisas, né, que desde quando ele me viu, ele sentiu alguma coisa diferente, mas ele não sabia explicar. E quando ele viu as meninas, ele se apaixonou, né, ele sentiu um carinho, um amor delas para com ele que ele nunca teve. Ele tem um filho também, de um outro relacionamento, já vai fazer 38 anos. E então ele sentiu tudo isso porque ele também passou por situações, né, na parte da separação e, e de não ter convivido com o filho da maneira que ele queria. Então ele transferiu para elas todo esse amor, né, todo esse carinho. Nós sofremos um processo meio que complicado, né, para ficar junto, mas o amor superou, né, e é o que eu falo. Às vezes, assim, eu posso falar, né, com convicção de que Deus preparou ele para mim, sabe? Com todos os nossos erros, as nossas falhas, mas foi uma pessoa que foi um presente, vai, de Deus para minha vida, né? Não somos perfeitos, não somos, assim, eu acho que assim, a gente se completa, né? Um completa o outro, a tampa da panela, vamos dizer assim, né? Não sei se é isso, mas a gente tem situações
passamos por várias, né? Mas sempre eu tento, tanto que falam assim, o significado do meu nome é ovelha, né? Mansa, mansa. E às vezes até as pessoas me questionam, né? Falam, nossa, você aceita, né? Assim, é tanta coisa, tanto vento, tanta prova, tanto isso, e você tá sempre, né? Hoje eu tenho essa convicção, né? De que eu sou guiada pelo Espírito Santo, né? E que ele me fortalece, que ele me dá direção, né? Hoje eu consigo ouvir ele falando comigo, né? Hoje eu entendo que é ele falando comigo. Então, muitas vezes eu me calo, muitas vezes eu choro, muitas vezes eu entro assim em conflito comigo mesma. Por que que eu não respondo? Por que que eu não falo, né? Mas enfim, eu sei que não é isso que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que ser mostrar para ele a mudança, né? O que Deus faz na nossa vida, né? E voltando lá, nós ficamos juntos, né? Resolvemos morar juntos. E aí ele me assumiu, foi muito bonitinho, porque eu já tinha 26 anos, né? 25 anos. E 25 anos. Ele foi falar com o meu pai, né? E todo aquele processo de como se a gente fosse adolescente. Pediu para as meninas, né? Conversou com elas várias vezes. Com elas também foi um pouco complicado, porque ao mesmo tempo que elas gostavam, elas tinham medo, ciúmes, não sei, né? O que passava na cabecinha delas ali naquele momento, né? Mas ele supriu, eu acho que toda essa parte da falta, né? Da atenção, porque ele sempre foi muito amoroso, muito carinhoso, muito presente. A Thames tinha um problema que ela, na coluna, né? Que ela sempre, às vezes, travava a coluna. Ele sempre estava ali, ele segurava na mão, ele levava para o médico, ele ficava com ela. A Thaís sempre foi também, a Thaís fala assim, né? Mas a queridinha dele. Ele sempre cuida, sempre. Ele vê elas como criança até hoje, né? Ele fala que ele daria a vida dele por elas, né? E que ninguém mexe com elas, né? Na cabeça dele, assim, no jeito dele. Então, ele tomou elas como filho, né? Criou, está sempre presente em todos os momentos. Hoje nós temos a Gigi, né? Que é, assim, a nossa neta, ela, para ele, ela é tudo, né? Vocês não têm noção do que ela faz, né, com ele e por ele. É muito lindo de ver a conexão que eles têm, sabe? Um com o outro, assim, né? O amor, assim, verdadeiro. Ela consegue tirar lágrimas dele, ela consegue tirar gargalhada dele, né? Ela consegue fazer ele parar para refletir, né? Ela fala muito de Deus para ele, de Jesus, né? E então eu creio que ela vai ser o canal, né? Para que ele se achegue cada dia mais, Creio. né? No Senhor. E aí, depois de todo esse processo, nós nos divorciamos, mudamos para o interior, né? E ali começou a nossa vida como família, né? Passamos a ter a comunhão, não tínhamos o entendimento, né? Do que é viver nos caminhos do Senhor, mas sempre tivemos esse, querendo ou não, né? Assim, sempre tivemos essa comunhão. Sempre estivemos juntos, sempre choramos juntos, né? Sorrimos juntos, passamos por momentos difíceis lá, tivemos momentos muito bons também, né? Mas sempre com a graça Amém. de Deus sobre nós, né?
Depois elas fizeram 18 anos, nós viemos embora, voltamos para São Paulo e desde então estamos aqui. Foram vários processos também, né? Várias coisas aconteceram nas nossas vidas. Depois nós tivemos o casamento da Tamires, tivemos a saída da minha outra filha também de casa, né? Para Antes viver disso com. aconteceu, eu dei muito trabalho para minha mãe. A Tamires me deu muito trabalho, né? Mas eu falo que é assim, a Raquel antes de descer as águas era uma. Tem uma pessoa que eu acho que ainda está aqui na live, que é a Eva. Ela foi minha patroa, né? Ela é uma pessoa que eu falo que existia a Raquel antes da IASH, que era onde eu trabalhei com a família dela, né? Com o filho dela, o Júnior, que foi um anjo de Deus aqui. Dá muito dura para mim, porque toda vez que eu falo dele, eu me emociono, porque foi uma pessoa que, sendo mais nova do que eu, ele sempre tinha uma palavra, sabe? Nessa parte de um processo que eu passei com a Tamires, ele sempre teve uma palavra, né? Sempre segurou a minha mão, me aconselhou. Eva também, uma pessoa muito iluminada, sabe? É mais um anjo aqui na Terra, né? E eu sou muito grata à vida deles, né? Por ter passado um tempo com eles, aprendido muita coisa, né? E a Tamires, ela conseguia me desestabilizar, mas ao mesmo tempo eu tinha esse apoio, né? Tanto deles lá, quanto do meu esposo, dos meus pais, né? Mas glória, louvado seja o nome do Senhor, ela se libertou, hoje ela está nos caminhos aí do Senhor, né? Para honra e glória de Jesus. E aí veio o William, né? Que é meu genro, meu amigo, meu conselheiro, eu falo que é meu ouvido, porque ele para me ouvir com toda a paciência dele. Às vezes eu acho que ele até fala assim, Senhor, tem misericórdia, né? Mas ao mesmo tempo ele me instrui, ele fala, não, sogrinha, não é por aí vamos, ele não me deixa desistir, sabe? Ele é uma pessoa que eu falo que é um exemplo de fé, sempre vou falar isso, né? Ele pode estar, assim, se sentindo sem força, mas ele não perde a fé, a esperança, né? Ele rompe em fé todo dia, né? E a gente fica assim, admirado. Eu falo, meu Deus, né? Me capacita a ser igual. Mas ao mesmo tempo eu falo, depois a gente para pensar e fala assim, mas eu não vou conseguir passar o que ele passa, né? Então, cada um no seu quadrado. Mas é uma pessoa que é um filho que Deus me deu, né? Porque muitas vezes eu não falo com elas, não me abro com elas, e me abro com ele, né? E vice-versa, né? Ele sabe que ele pode confiar, a gente às vezes se altera, assim, né? No bom sentido, um com o outro, mas não, a gente não se larga, né? E é uma pessoa que me ajuda muito hoje a me posicionar, né, em algumas situações e também me mostra também como eu devo agir, né? O meu esposo, ele não serve a Deus, eu acho que não é essa palavra, porque eu acho que ele é tão cristão, às vezes, quanto muitos que se dizem cristão, mas ele não vai comigo na igreja ainda, né?
não tá comigo, frequente, vamos dizer assim. Mas eu creio em nome de Jesus que esse ano é o ano da colheita, é o ano da mudança, né? E eu creio que as coisas vão acontecer, né, no tempo do Senhor. E sou grata a Deus pela vida da minha neta. Ela é um presente, é um milagre. Ela traz, vocês não têm noção do que é, ela traz vida para minha vida, né? O meu genro sempre me lembra que eu falava para ele que eu tinha o quê? Uns 46, 46. Eu falava assim, eu só vou viver até os 50 anos. Meio século tá de bom tamanho, eu não quero mais saber. Não, antes da Giovana, né, nascer, eu falava que eu até 50 anos estava bom. Daí ele falava assim, nossa, tá maluca, né? Aí, hoje ele fala, e aí? Já tá, vai pro 51. Então eu falo que depois do nascimento da minha neta, ela trouxe vida para minha vida. Tem dias que eu tô muito triste, né? Bate aquela tristeza, bate aquela angústia. E ela chega, parece que tudo se renova, né? Traz luz, assim, sabe? Às vezes eu e o meu esposo estamos meio assim, né? Dando choque. E ela vem e apazigua tudo, né? E, então eu sou muito grata também a Deus por isso. O ano de 2023 foi um ano muito conturbado, né? Meu marido sofreu um acidente, quase morreu. Ele nasceu de novo no dia de amanhã. Ele vai fazer um ano de vida, né? E então eu sou muito grata a Deus por isso. Passamos por bastante coisa, né? Mas a mão de Deus estava sempre presente, nos amparando, né? Nos cuidando, zelando pela nossa família, né? Nunca nos faltou nada, graças a Deus, né? Tivemos sempre cobertura espiritual dos nossos amigos, dos nossos pastores, dos meus pastores, né? Do meu genro, da minha filha. O William segurou na minha mão, foi comigo para todos os lugares, né? Recorreu a tudo que tinha que ser recorrido. E eu sou muito grata a ele sempre, né? Tem situações que a gente ainda está passando, né, na família, mas eu creio que Deus vai dar graça, né? Deus vai dar força para que a gente, e sabedoria, discernimento para a gente passar, né? E hoje minhas filhas são duas mulheres, cada uma seguindo o seu jeito, né? Seu rumo, como dizem. A Tamires é cristã, a Thaís não, mas eu creio na promessa de Deus, né? E no tempo certo ela vai se cumprir. Amanhã elas fazem 34 anos, são 34 anos de hoje, né? Eu vejo dessa forma. São 34 anos de gratidão a Deus por tudo, por cada segundo, sabe? Vem assim, todo ano vem esse flash assim na minha cabeça, né? Da bolsa se rompendo na casa do meu tio, eu chegando no hospital sem saber o que ia acontecer, né? De quando eu olhei pro rostinho delas e falei, Jesus, é muito igual, né? O que eu vou fazer agora, né? Eu falava, eu só tenho 16 anos, né? Um dia para fazer 17, né? Elas nasceram. Aí eu falei, e agora? Não vou mais estudar, não vou mais fazer nada. O que eu vou fazer, né? E eu olhava assim, eu falava, ai, Jesus. Pensava isso, né? E ao mesmo tempo eu olhava assim para as roupinhas, tudo igual, né? Eu queria tudo igual, Ah, é tudo. um par de vasos. Nossa. Eu colocava.
tudo igual, né? Era o lacinho, era, né? Tudo, tudo, tudo. Só que até um aninho quase elas tinham uma pulseirinha do hospital ainda com o nome, porque eu tinha medo de dar mamar para uma, não dar para outra. E assim, eu falo que, né, olha os detalhes, né, como Deus cuida, mesmo. Eu amamentei elas até 11 meses, né, 10 meses, 10 para 11, no meu próprio seio, né, que é muito difícil, né, por serem gêmeos, você ter essa sequência. Até hoje, eu falo que até hoje eu tenho leite, né. Eu perguntei um dia para um ginecologista, ele falou que é normal, não pode ter umas cores lá, mas que tudo bem. E assim, eu amamentava uma no peito, outra no outro peito. Depois que elas se saciavam, eu ainda tirava 3 copos grandes de cada peito. Aí você para e fala assim, nossa, né, como Deus é maravilhoso, né? E elas foram criadas com muito amor, muito. Apesar das circunstâncias, né? Elas foram netas muito amadas, né? Sobrinhas muito amadas, né? Meu irmão mais velho tinha elas como filha dele na época, né? Tem, a gente até tinha meio que uns choques assim, eu e ele, né? Coisas de irmão, mas para com elas ele sempre foi muito amoroso, muito atencioso, né? Chegava até dar raiva, porque eu falava, Ricardo, pelo amor de Deus, deixa elas aqui, onde você vai? Onde você vai com elas? Porque onde ele queria ir, ele queria levar para mostrar e tudo mais. Mas, então eu falo que elas sempre foram muito amadas, né? Pela, pelos, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, né? Por mim, da minha maneira, né? Eu sei que eu tive alguns pontos falhos, mas eu era, não vou pôr a culpa no que eu era muito nova, mas ao mesmo tempo sim, eu era muito nova. Então eu não tive instrução, né, o suficiente para. Então eu amei do meu jeito, cuidei do meu jeito. Quando eu me divorciei do pai delas, eu já logo depois, um tempo depois, eu fui viver com o Beto, né? E só que assim, eu tinha comigo que eu era pai e mãe. Então eu acho que eu sobrecarreguei muito, sabe? Tipo, eu era uma sargentona mesmo, né, Tamires? É, eu sempre fui muito controladora, sempre fui, eu quero tudo do meu jeito, né? Então tinha que ser do meu jeito. E eu não percebi que elas foram crescendo e tinha também as escolhas delas, os gostos delas, né, o desejo delas. Mas ao mesmo tempo, com tudo isso, eu sempre fui muito amiga, né? Eu acho, assim, ao mesmo tempo que eu não entendia, eu entendia. Eu não sei explicar muito assim, sabe? Eu queria que elas fossem o que eu não consegui ser. É aquela coisa que os psicólogos, psicanalistas sempre falam, né? A mãe coloca no filho as frustrações que ela teve com ela mesma. Mas não foi bem assim, porque eu nunca forcei elas a fazerem nada que elas não quisessem fazer, né? Tipo, eu acho que o mínimo do estudo, né, elas deveriam ter. Agora, tipo, uma faculdade, eu quero uma filha universitária porque eu não fui. Não, nunca tive isso, né? Nunca coloquei isso em cima delas. Mas é assim, é o que eu falo. Na semana passada, eu estava passeando com o meu genro, nós fomos lá em Jundiaí, eu conversando com eles, eu falei que o meu desejo maior é assim, se elas estiverem bem e felizes, eu vou estar bem e vou estar feliz, né? Então eu oro sempre a Deus, sabe? Eu não sei, eu não sou ambiciosa, eu não sou uma pessoa,
eu me contento com o que eu tenho. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, poxa, mas você não quer mais isso? Você não prefere isso? Você não, né? Aí eu, não, tudo que eu quero é para elas, por elas, sabe? Eu quero que elas sejam felizes, que elas cresçam espiritualmente, que elas conquistem o que elas tiverem que conquistar, sabe? Eu vou estar muito feliz, né? Então, cada coisa que elas, cada obstáculo que elas passam, ultrapassam, cada coisa que elas conquistam, o meu coração se alegra muito, sabe? E hoje vendo a Tamires como mãe, né? No começo eu falei, Senhor, o que vai ser, meu pai, né? Mas hoje ela é uma mãe dedicada, uma mãe amorosa, uma mãe que corrige, às vezes assim até eu falo, né? Ela dá bronca, eu fico lá com o coração tá apertado, querendo abraçar, né? Mas eu também tenho que ficar dar sequência da educação que eles estão dando lá na casa, né? Deles, no lar deles, né? E aí eu respiro, né? Tiro o coração da avó, né? E coloco a razão. Então é assim, isso eu acho que não é só com elas, não é só com as minhas filhas, né? Eu tenho isso em mim, mas tem muita coisa para ser trabalhada, porque hoje eu vejo assim, né? Tem várias pregações que a gente são ministradas pra gente que falam, né? Que o que adianta você ser tanto amor fora e não ser dentro, né, da sua casa. Então, eu tenho muitas falhas ainda dentro da minha casa para serem corrigidas. Com as pessoas que eu vivo, que eu convivo, né, que é minha mãe, é meu esposo. E eu estou, assim, buscando muito para essa mudança, né? Eu vejo todas as pessoas que eu convivo, né, eu falo isso, tem minhas amigas aqui, né, as meninas que vão na igreja, que são da minha igreja, que congregam comigo, né, a Pri, a Márcia, né, a Pietra, que é filha da Márcia, elas vêm, eu trato todo mundo como filha, eu não consigo ver. A minha pastora eu vejo como minha filha, o meu bispo eu vejo como meu filho, eu não sei ver como homem, eu não sei ver como mulher, eu não sei se é defeito ou se é uma qualidade, né, mas eu sou assim. Então, e hoje, é, Deus está me forjando assim, sabe? Para mim ser uma filha melhor, né? Ver minha mãe com outros olhos, né? Porque não é porque eu não tive dela que eu não posso dar para ela. Eu sei que tem muitas situações, né? Que às vezes acaba atrapalhando isso, né? Mas é que é porque a gente permite. Então, hoje, quando eu tô me conscientizando assim, com o meu esposo também, tá? Eu tô me conscientizando assim, que quanto mais eu busco, né, aqui na palavra, mais Deus fala comigo. Deus vai me mostrando, né, em um versículo, em uma linha, em uma palavra, que eu tenho que mudar, como eu vou mudar, né? Mas é como eu falei aqui, pela percepção, pela rendição, pela paciência e pela esperança, né? Eu creio que tudo vai se moldando, né? De acordo com o que Deus quer pra gente, a partir do momento que a gente permite. Muitas vezes a gente resiste, né? A resistência de mudar, né? Ah, eu não vou mudar não, porque a pessoa não muda, eu não vou mudar, né? Eu sei que minha mãe tem 81 anos, mas isso não impede de ter uma mudança também. Mas, enfim, é de mim, né? É para mim, assim. Por mim, para mim. Ou por ele e para ele, né? Que tem que ser feito. Então, eu mesma ontem, depois que eu estudei, que eu li, eu chorei bastante porque
É difícil, né? A mudança dói, né? Porque você é toda cheia das razões, né? E você acaba vendo que a razão não é sua, né? Então, cada hora vai aparecendo uma coisa, né? Para você mudar. Mas eu creio que Deus vai terminar, vai dar continuidade na obra, né, que Ele tem na minha vida, nas transformações que Ele tem para mim, né, e para minha casa, né, e que eu ainda vou cantar o hino da vitória, que eu ainda vou falar assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Desculpa, gente. É que são coisas que mexem, né? São feridas que a gente às vezes vai cutucando e vendo que ainda dói um pouco, mas graças a Deus dói menos. É só. E eu tenho uma visão também, assim, com relação à minha outra filha, né? Que ela precisa bastante de mim, mas ao mesmo tempo ela também precisa querer a mudança, né? Eu não posso obrigar ela a mudar, eu não posso obrigar ela a ter uma mesma visão que eu tenho, né? Mas eu creio naquele que tudo pode. E ele vai fazer, né? No tempo dele vai se concretizar. Amém. E assim, é isso. Tem muitas coisas, né? A minha vida é desde os 16 anos. São muitos e muitos e muitos e muitos testemunhos, né? Mas falar das minhas filhas é muito gratificante. Ao mesmo tempo, mexe em muitas coisas dentro de mim, né? São muitas emoções. Teve um dia que eu pedi perdão para minha filha, para minha outra filha, por não ter sido, de repente, a mãe que elas queriam que eu fosse, né? Que eu tivesse. Porque eu sei que é assim, né? Quando a gente é mais nova, a gente olha, a gente se apega no relacionamento de uma amiga com a mãe dela, né? Então tem mãe que sempre foi aquela mãe carinhosa, aquela mãe que beijava, que abraçava, né? Que era hiper, ultra, mega amiga, né? A amiga, né? E eu sei que eu não fui, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que eu fui uma mãe do meu jeito, né? Mas eu fui. E hoje elas estão aí, mulheres, né? Tem, cada uma tem a sua personalidade, mas elas têm um coração bom, são pessoas boas, são pessoas amorosas, são mulheres de verdade, né? Cada uma do seu jeito, mas são, né? A Thaís tem a visão dela de verdade, a visão dela de vida. A Tamires tem a dela, glória a Deus, né? Nos caminhos, né? Do Senhor. E eu sou muito grata pelos 34 anos de vida, né? Que elas vão concretizar amanhã, né? Umas 9h50, outras 9h54, né? Nascidas na cidade de Ourinhos, em 1990, né? E duas princesinhas, duas bonequinhas, né? Que eu brinquei de boneca, eu brinquei de ser mãe, eu brinquei de ser amiga, e depois eu virei amiga de verdade, virei mãe, né? De verdade. E hoje eu sou vó, né? Pela graça de Deus,
né, por ele ter abençoado a Tamires, o ventre dela, né, para gerar o nosso milagre, como ela diz, né, e é só gratidão na minha vida, sabe? A gente precisa respirar fundo e ver, né, como Deus é maravilhoso. Cada detalhe, assim, sabe? Desde o abrir dos nossos olhos até o nosso fechar dos olhos, né? Eu pude ver também ali na partida do meu sogro, o propósito que Deus tinha ali, né, na família do meu marido, porque eles são evangélicos, né? Eles são de Deus. Minha sogra era ministra da palavra, ela tinha um programa de rádio, ela congregava, ela ministrava, ela cultuava tudo, né? E meu sogro era batizado nas águas, né? Meu sogro tinha conhecimento da palavra. Com o tempo eles se afastaram, né? A promessa na vida da minha sogra é que ela e a casa dela serviriam ao Senhor, sim, né? E ela nunca deixou essa promessa morrer dentro dela, mas ela não fez por onde, né? Essa promessa ser cumprida, de alguma maneira. Não estou dizendo que ela não tentou, mas às vezes a gente não consegue, né? E o meu sogro, ele teve um AVC, vai fazer praticamente 2 anos, né? E dali para frente foram situações e situações e situações e situações. E aí a gente não entende o processo, né? Mas eu acho que desde que a delegação se fechou, desceu, né, a terra, alguma coisa ali vai ser mudada, Aleluia. sabe? É o mesmo processo que eu tive com as minhas filhas, a minha sogra tem com a minha cunhada, né? Então, eu creio que agora elas vão se unir, né? Ela só tem a minha cunhada de filha mulher para cuidar, né? Então, são muitas coincidências, sabe? Você acaba, eu vim na estrada, eu vim pensando isso, né? E para tudo tem um propósito, né? Para tudo Deus tem uma situação para nos mostrar em tudo, né? Ele tem. Então eu creio que tudo vai ficar bem também lá com eles, né? Vamos continuar orando, intercedendo, né? E crendo na vitória, né? Crendo no agir do Senhor no tempo certo. E eu quero glorificar a Deus, né? Por essa oportunidade. Tô tremendo aqui até agora, né? Espero ter passado para vocês com a minha vivência, né? Com esse testemunho, pelo menos, um pouquinho do que Deus é, né? Para nós, do que Ele faz, né? Que as promessas dele se cumprem sim, que a graça dele é derramada em nós mesmo, sem nós merecermos, né? Que a misericórdia dele se renova cada manhã e que as nossas falhas, os nossos pecados foram levados por ele, né? Na cruz. Ele nos perdoou, então quem somos nós para não perdoarmos alguém, alguma coisa, alguma situação, né? E que a gente aprenda a cada dia, né? Com ele, a sermos mais humildes, mais bondosos, mais gratos, né? Mais convictos de que sem ele a gente não é nada. Né? E é isso, gente. Muito obrigada, filha, por essa oportunidade. Que o Senhor continue te abençoando cada dia mais. Eu sou muito feliz de ver e muito grata
de ver de onde ele te tirou, aonde ele está te colocando. E eu sei que tem muito mais para sua vida, que ele vai fazer muito mais, que ele vai trabalhar muito mais ainda em você, porque nós somos falhos, né? Somos humanos, que ele vai te moldar cada dia como uma boa mãe, como uma boa esposa, como uma boa serva, como uma boa amiga, como uma boa ouvinte, como uma pessoa de Deus mesmo, sabe? Que a cada dia você aprenda com cada situação que acontecer na sua vida e que você nunca esqueça que ele te sustenta, que ele te governa, que ele rege a sua vida, a sua casa, o seu casamento, o seu ministério, né? E que a gente esteja sempre juntas, né? Nos fortalecendo a cada dia até a volta do Senhor. E que lá na eternidade a gente caminhe pelas ruas de ouro, Eu creio. louvando e glorificando a Ele. Amém. Obrigada por tudo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada uma de vocês que estão aqui. Que o Senhor venha tocar no coração de vocês, né? Que Ele abra o coração de vocês, o entendimento de vocês. E que cada dia mais vocês se fortaleçam nessa rocha que é o Senhor. Amém. Obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus por isso, por essa live, por esse testemunho. É bom a gente voltar da onde começou a nossa história, da onde o Senhor mostrou já que estava cuidando de tudo desde antes da gente o conhecer verdadeiramente. Então, eu lembrei de um louvor que eu gosto muito e nem sei se eu vou conseguir louvar, mas o Senhor, Ele sustenta aqueles que o amam verdadeiramente. E eles nos mantêm de pé, mesmo em meias adversidades. Minha mãe trouxe aqui sobre a graça, sobre nossa salvação, sobre o nosso posicionamento, sobre um verdadeiro cristão posicionado e aqueles que querem viver verdadeiro evangelho precisam se posicionar. E para se posicionar você precisa obedecer. E para obedecer você precisa reconhecer. E para reconhecer você precisa passar pela cruz. Então não tem como não passar pela cruz. E aqui eu te deixo um convite hoje. Qual é o tempo que você está? Qual é o tempo que ainda não chegou na sua vida porque você não reconheceu aquela cruz? Que você não reconheceu que o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é dono de todas as coisas e Ele é o dono da tua vida. Você precisa reconhecer isso. Você precisa se achegar aos pés de Jesus e se render. Rendição. Rendição fala de quem nós somos. Rendição fala o quanto nós estamos dispostos a obedecer, a ser tratado, a ser ensinável. E esse ano de 2023 foi um ano que verdadeiramente foi de provações, foi de glória, foi de vitória, foi de um renascimento do meu pai, do meu padrasto, eu chamo ele de pai. E amanhã é meu aniversário e no meu aniversário de 33 anos ele sofreu um acidente, onde era para ele morrer no dia do meu aniversário e ser enterrado no dia 18, que era aniversário da minha mãe de 50 anos. Mas para honra e glória do Senhor, porque o Senhor não faz uma obra pela metade, Ele tem uma promessa e eu creio que essa promessa está de pé. E Ele ainda vai servir a Deus com a minha mãe na igreja, Ele ainda vai caminhar com ela, vai estar sentado ali do lado dela, no banco da igreja, seja em qualquer ministério que for, mas o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir.
e a sua palavra não volta atrás. Então eu glorifico a Deus por essa vida e eu glorifico a Deus pela minha vida, pelo que Deus tem feito. E esse louvor é aquele assim, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho para ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Sabe por quê? O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece, comece, comece a sorrir. Eu cuido de ti. Fala com ele. Ele está te ouvindo. Pois ele cuida de tudo. Ele tem o controle de tudo. O tempo está em suas mãos. A terra está em suas mãos, assim como as aves e os pássaros estão em suas mãos. Então não se preocupe, não tema, o controle é do Senhor. Apenas desfrute do teu tempo. A estação vai mudar, tua vitória vai chegar e tu cantarás aquele que é digno. A tua graça é tudo. A tua graça é tudo que nós temos.
Usufrua dessa graça sem interesse. Não use essa graça para se promover. Não use essa graça para ganhar coisa, senão o Senhor. Que o Senhor te abrace agora e receba esse amor, pois Ele é o seu Pai e Ele cuida de ti. Aleluia. Amém. Amém. Que o Senhor venha te abraçar nesta manhã. Que você receba o renovo e o novo da parte do Senhor. E eu creio que o Senhor está gerando em nós aquilo que vem da parte dele e não aquilo que vem de nós. Porque o que vem dele, às vezes, pode demorar muito para nós. Mas como um ano é como um dia para o Senhor, 1000 anos é como um dia para o Senhor, quem somos nós para contender o tempo do Senhor? Quem somos nós para questionar o tempo do Senhor? Então, o controle está nas mãos dele. E ele sabe o tempo de todas as coisas. Amém? Eu agradeço vocês que estão aqui, vocês que estão nesta live, que vocês reflitam nesta live de hoje, porque o Senhor nos ensinou muito e nos direcionou muito. Agradeço todos vocês. Na quarta-feira temos live do Caminho para a Presença de Deus, da Lisa e do John Bever. A gente vai estar fazendo dia 28. Vamos estar com o convidado, o pastor Tiago, que é uma bênção. E na próxima sexta-feira, ele no Emissão Livecast. Você que ainda não tem um grupo de devocional e você que tem interesse, Café com Deus Pai é um grupo direcionado para mulheres, tá? Que chama Mulheres Flores na Terra, que esse grupo começou em 2021, na pandemia, 2020, na pandemia, e ali tinham poucas pessoas, em 2021 aumentou mais um pouco, em 2022 aumentou mais um pouco, então eu sempre tentei, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a toda a minha confusão conturbada dentro de mim, eu sempre tentei levar o Senhor, mesmo ainda não tendo conhecido Ele como hoje eu conheço, mas eu sempre tentei levar o Senhor para as pessoas de alguma forma. Então, você que quer todos os dias receber uma palavra, uma reflexão, eu e a Patrícia estamos com um grupo, tem aqui o link na minha bio. Você está convidada, voltado para mulheres, tá? E ali a gente é edificada, trocamos orações, pedimos orações. Quem tem louvor manda. É um grupo totalmente voltado somente para as coisas do Senhor, tá? Não tem conversas paralelas, conversas supérfluas, coisas que não vão te edificar ou que não sejam uma troca de oração uma pela vida da outra, tá bom? Um beijo para você, mãe. Eu te amo. Você sabe que você é meu tudo, que você é minha melhor amiga, minha melhor companheira. Eu e a minha mãe, a gente se dá muito bem, a gente sempre está juntas. Eu priorizo tudo envolvendo ela, eu priorizo, eu gosto de honrar minha mãe, eu gosto de fazer os gostos dela na medida que eu posso, porque eu reconheço que as pessoas precisam perdoar o passado e prosseguir, porque da mesma forma que às vezes ela acha que ela não recebeu amor, ela não soube transmitir. Mas quando eu reconheci que o amor que ela tinha, ela conseguiu transmitir, isso bastou para eu seguir minha vida, para eu prosseguir minha vida e caminhar com Deus. Amém? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijo para todas. Deus abençoe. Bom dia para você.